Ele gosta de comer e beber água. Eu esqueci, eu devia ter botado junto. Porque o Baruque geralmente ele gosta de comer e beber água. Ele come um pouco, aí bebe água, aí come, aí bebe água. Que top! Ontem eu trouxe um urso gigante pro Baruque. Ele aqui, ó. E o Baruque ele enterrou o urso. É a primeira vez que ele faz isso. E pra mim é top, porque é um instinto primitivo, né? Da pegada ali até mais dos lobos. O seu instinto primitivo de sobrevivência, né? De enterrar a comida. Então, para mim que tô buscando aí fazer o manejo aí com Baruque no contexto do dog de guarda e proteção que ele é, né? Então, para mim é top, porque eu quero um dog dentro da sua função primária, que é no caso aí do boxer, né? Então, ele tem essa atitude aqui de enterrar o osso, né? De preservar aí o seu alimento aí para sua sobrevivência. Para mim é top demais. Ele nunca havia feito isso, então, como eu já expliquei em outro conteúdo, o dog ele muda, né? O seu contexto ali de maturidade sexual e a idade também. E você deve estar atento às mudanças do seu dog e trazer o manejo de acordo com as situações que vão acontecendo, tanto positivas como negativas, né? Então, alguns conteúdos, eles criticam isso aqui, ó. Criticam isso aqui, ó. Isso aqui que é algo do dog, né? Do seu contexto aí primitivo, de caça, de sobrevivência. Principalmente no contexto da humanização, não é legal o animal esconder o osso. Sendo que é o contexto real do animal. O animal, ele no contexto aí da natureza, ele faz a sua caça e esconde aquilo que ele não vai comer naquele horário para comer em outro. Mas no contexto humanizado, né, tem ração, tem comida toda hora, cachorro não tem hora de comer, deixa lá a comida à vontade. Pessoas consideram que isso é um bom manejo. Então, sendo que é um mau manejo no contexto de adestramento correto e seguro também. Então, tem comentários que diz que o cachorro pode engasgar. Esse osso aqui é gigante, ele é gigante. Eu trago sempre ossos grandes para ele, mas até no contexto de engasgar é complexo e contraditório também, porque o animal ele faz a caça, ele caça. Então ele pega animal de vários portes e pequeno também. E ele come carne, detona osso, detona tudo. Meu tio, ele tem um pitbull e ele esmaga manga com caroço e tudo e come. Nunca passou mal por causa disso. Então, pode acontecer do dog engasgar com qualquer coisa, como um ser humano, e não conseguir colocar para fora. Mas é uma situação a qual o dog ele passa no seu convívio natural, ou não. Eu nunca vi matéria, nunca vi conteúdo de algum animal na natureza se engasgar com o osso de nada.
E mesmo o osso grande, se o dog ou o animal, no caso um leão, uma leoa e etc., poder esmagar ossos, os ossos ficam pequenos. Então, o dog, ele, de certa forma, ele são física, genética nele mesmo, para poder fazer aquele tipo de alimento. Eu ia fazer um manejo aqui que já tem em outro vídeo. Se eu encontrar, eu vou deixar lá no link, de como você tirar algo do dog a qual ele não queira. Algumas pessoas têm dificuldade, atualmente a parte do osso. Eu já tive problemas com um baruque, dar osso para ele, e quando pegar o osso ele rosnar. E eu fazer o manejo e depois poder pegar o osso normalmente. Mas é necessário que você tenha domínio e liderança sobre o dog nos comandos básicos de obediência, que isso vai te ajudar. Porque dentro desse contexto do dog não querer que você pegue o osso, você não pode chegar logo e meter na mão no osso do cachorro, ele próximo. Você tem que ter o comando dele vir a você, você falar para ele sentar, ele ficar, depois você vai lá no osso e toca no osso. E ele fica lá no comando, fica sentado ou deitado, sem sair daquele lugar, e você toca no osso, para ele entender que você não quer roubar o osso dele. E eu faço esse manejo e explico. E você precisa respeitar também o dog. Manejo de liderança, de domínio, não é falta de respeito com o animal, muito pelo contrário, é você respeitar o animal, ele sendo o animal em todos os contextos. Você gostaria que alguém fosse metendo a mão na sua comida? Se estivesse comendo e a pessoa metesse a mão na sua comida? Não, você não ia gostar. Então eu estou humanizando essa informação porque você é um ser humano. Agora eu não vou passar essa informação humanizada para o dog, que ele não vai entender. Eu tenho que entender a psicologia dele para trazer para ele a informação que eu quero. Então eu estou contextualizando, humanizando, para que você entenda que você deve respeitar o dog. Você não gostaria que uma pessoa chegasse e metesse a mão na sua comida, no seu prato. O cachorro da mesma maneira. Então, tem pessoas que querem meter a mão na comida do cachorro. E quando o cachorro roça, não gosta, a pessoa se sente incomodada, mas não percebe que ela está incomodando o dog. Então, se você não fez esse manejo com o seu cachorro, para ele te respeitar, você não tem liderança, você não tem domínio sobre o seu dog. Aí, como no momento a outro você quer chegar lá e quer impor essa dominância, essa liderança, o cachorro tem contexto que ele não vai aceitar, ainda mais se ele tiver um grau de dominância mais acentuado. Então isso é um mau manejo, é um adestramento burro, tolo, imprudente, insensato. O adestramento que eu transmito, o conteúdo do canal WMBC Dog Box, é um adestramento inteligente, onde você usa o lado primitivo do dog ao seu favor, não contra você. E você entendendo isso, você leva o dog a fazer o que você quer, ele querendo, ele tendo prazer de te obedecer. Não é uma coisa forçada, imposta, agressivamente. É algo prazeroso, tanto para o dog como para você. Você tem prazer do dog te obedecer e ele tem prazer de estar te obedecendo. Você tem prazer de estar liderando e ele ser liderado. Agora, na humanização, parece que isso é um incômodo, né? Tudo que é hierarquia, ordem, decência, submissão e liderança, parece que para algumas pessoas isso é ruim, né? Tem gente que não gosta aí de hierarquia, do contexto militar, não gosta de polícia, mas quando é roubado, assaltado, etc., 190, né? Aí chama a polícia. E se a polícia não aparecer na hora que a pessoa quer, aí não presta. Então a gente vê um contexto que as pessoas invertem os valores, mas quando vem as situações reais, ela quer aqueles valores de volta. A gente escuta aí gente falando, algumas mulheres dizem que não precisa de homem, mas se ela estiver passando um aperto, e se tiver homens ao redor e não ajudá-la, ela vai criticar os homens que não ajudou, né? E falando que não precisa de homem. E outros contextos nesse sentido, que as pessoas desdenham pessoas, situações, mas quando acontece a adversidade, ela quer aquilo ao seu favor. No contexto de adestramento, da mesma maneira. As pessoas criticam, algumas, o adestramento correto, liderança, dominância, exaltam a humanização,
Mas quando tem as fatalidades, em casa ou na rua, aí que é um dog obediente. Aí que é um dog adestrado, que é um dog comportado. Mas quando se passa o que se deve fazer e a postura que se deve ter, rejeitam. É muito fácil ser socialista, o pai e a mãe dando tudo, né? É muito fácil ser socialista e os pais ralando para que essa pessoa tenha tudo. Então é muito fácil ser socialista com iPhone, carro importado, alguém bancando. Então a gente tem uma geração que quer ser revolucionária, que é contra o capitalismo, mas tudo que tem, os benefícios que tem, é através desse próprio capitalismo. Tira a obra do capitalismo dessas pessoas. Elas não vão querer ser socialistas, elas não vão ter esse discurso social. Então algumas pessoas, ela tem um discurso contra aquilo, mas é aquilo que traz o benefício para aquela situação. Então o que traz um bom manejo, um bom vínculo, é dominância e liderança. E você entendendo a psicologia do dog, trazendo aquela psicologia canina ao seu favor. Você usando a psicologia primitiva do dog para que ele tenha prazer de te obedecer e subordinar aquilo que você quer. Como? O Baruch, por exemplo. Muito bonito, né? Bonitinho, né? Eu fui no mercado com ele, falei para ele sentar, falei para ele ficar, fui lá, comprei o que eu precisava, saí. Aí a moça do caixa, e ele fica quietinho, sentado, né? Bonitinho. É, bonitinho, né? Você olhando assim, um dog adestrado, obediente, comportado. A educação sempre é algo muito bonito, né? Mas quando esse dog aqui, ele fecha a cara e faz... Aí não é tão bonitinho assim não, viu? Quando o Baruch fecha o semblante e rosna, é extremamente intimidante. O Dog Box Baruch, dentro da sua função de guarda e proteção, é intimidante. Então, tem pessoas que não conseguiriam criar o Baruch. O Baruch, desde a sua infância, é dominante. Se ele não tivesse adestramento, se ele não tivesse com alguém que o condicionasse à obediência, provavelmente esse dog ele seria sacrificado. A pessoa que tivesse um mau manejo, principalmente humanizado, não ficaria com ele. Porque a primeira rosnada que ele desse, a pessoa já buscaria desfazer do dog. Então, se ele rosnasse e a pessoa ainda fosse querer humanizar, como se a humanização fosse tirar a dominância do dog, que na realidade iria acrescentar essa dominância, porque geralmente o cachorro rosna, ou ele tem uma atitude de dominância e liderança, aí as pessoas, meu amiguinho, meu queridinho, é a mamãe, é o papai, vai querer fazer carinho e etc. Aquilo ali tá dando moral pro dog. Então aquela dominância, aquela liderança do dog tende a aumentar à medida que você fosse subordinando a ele, aceitando a sua dominância, aceitando a sua liderança. Então, no adestramento correto, inteligente, no bom manejo, você usa isso ao seu favor. Você aplica técnicas de dominância, de liderança inteligente, a qual o dog ele venha se subordinar a você, aceitar a sua liderança. Então, não é qualquer pessoa que pode criar certos dogs com certos temperamentos.
E eu, aproveitando a dominância, a liderança que o Baruch já tem naturalmente, eu fui o condicionando a fazer a guarda territorial. Existe guarda pessoal, existe guarda territorial, existe dogs em várias funções no contexto de guarda. A guarda pessoal, você pode até permitir que outras pessoas tenham contato com o dog, até no contexto de passar a mão no dog, que eu não gosto desse manejo, mesmo sendo em guarda pessoal, mas tem manejo do dog e aceitar ou não certas pessoas conforme você queira. Agora, na guarda territorial não tem essa. Você não pode permitir pessoas fora do seu contexto familiar se aproximando do dog, principalmente acariciando ele. Guarda territorial é tolerância zero para pessoas fora do convívio familiar. O dog na guarda territorial ele tem que ser um dog mais reservado. E no contexto do dog box, você deve estar mais atento ainda, principalmente se no seu portão, se onde você mora, onde ele fica, pessoas podem ter contato com ele, principalmente na sua fase de infância, de crescimento, porque pessoas podem passar ali pelo portão e você está trabalhando, você não está em casa, ou você não está vendo, e a pessoa ir tocando no cachorro, fazendo carinho no cachorro e condicionando ele a aceitar estranho, que para a guarda territorial não é interessante. Então, tem pessoas que, até de uma forma inconsciente, traz mau manejo ao dog do outro. Então o dog está ali para fazer proteção territorial da residência, da casa, da família. E a pessoa passa ali, dá um petisco pro cachorro, faz carinho no cachorro, somente quando não recebe manejo para a guarda e proteção territorial com adestramento inteligente. E ali está condicionando o cachorro a receber estranho. O ladrão vê essa pessoa passando e alisando o cachorro, dando petisco. Uma pessoa mal intencionada pode aproveitar esse contexto, começar a fazer esse manejo para entrar na residência ou mesmo roubar o cachorro e etc. Então, eu aproveitando essa dominância acentuada do Baruch, que foi um dos motivos de eu publicar os vídeos dele, eu fui incentivando ele a ser um dog de guarda e proteção que ele é. E eu fui acentuando isso mais com liderança e dominância no adestramento. Então, provavelmente, se esse cachorro, o Baruch, fosse de outra pessoa, essa pessoa teria problema nesse contexto. Uma pessoa que não tem entendimento de manejo, não tem compreensão de adestramento correto, que vê a humanização como uma maneira correta e certa de ter vínculo com o dog. Eu passei pela rua fazendo caminhada e uma senhora me perguntou se eu não queria vender o Baruch. Primeiro que eu acredito que ela não ia ter dinheiro para pagar, porque o Baruch tem todo um contexto de manejo, de adestramento, de condicionamento e etc. E se ela pudesse pagar e eu quisesse vender, provavelmente ela não ia ficar muito tempo com o Baruch. Porque quando ela fizesse alguma coisa que ele não gostasse, não respeitando ele, porque eu já compreendo o meu dog e evito certas situações para evitar o conflito. Mas naquela situação que eu não gosto, eu uso comando e liderança. Eu não vou para as vias de fato no cachorro. Então, eu estou liderando o Baruch e dominando ele em todos os sentidos. E com o consentimento dele, que é o mais prazeroso ainda dentro desse contexto. Então, se aquela senhora adquire um dog como o Baruch, provavelmente ela buscaria desfazer dele depois, ou mesmo sacrificaria o dog. Porque se ele tivesse uma atitude de dominância e liderança,
ela não saberia como resolver. Ela não saberia como lidar com o dog. Coisa a qual eu já sei. Através do adestramento correto, do manejo correto, dentro do conhecimento que eu já tenho do Baruch. Então, na primeira rosnada que ele desse para ela e fechasse a cara, ela já ia se assustar. Principalmente que ela disse que já tinha uma box. E eu percebi ali que estava dentro do contexto da humanização. Então ela já tem essa visão de um box que não faz guarda e proteção, como parece-se que hoje, pelo menos na internet, é a visão que a maioria tem. Que o dog box não faz guarda e proteção. E dentro dessa visão, quando o Baruch fizesse guarda e proteção contra ela mesma, ela não saberia lidar com a situação. Ela não se preparou para aquilo. No adestramento inteligente, no adestramento, uma das coisas que abre a sua visão é prevenção. Então, todo manejo de adestramento com o dog é uma prevenção de algo que pode acontecer e acontece, principalmente na guarda e proteção e nas adversidades do dia a dia. E você solucionar problemas de mau manejo, de mau comportamento, com a técnica correta. Então a pessoa não tendo toda essa visão, toda essa bagagem, ela não ia poder ter um bom vínculo com o Baruch. Então as pessoas olham o Baruch, acham bonitinho e etc e tal, mas é porque ele está sob minha liderança, sob meu domínio. Ele está sobre o meu adestramento, ele está sobre o meu manejo. Se ele não estivesse dentro desse adestramento, dentro desse manejo, dentro dessa liderança e dominância, com certeza as pessoas não iriam achar o dog tão bonitinho assim. Então, um dos contextos do canal WMPC Dog Box no manejo, do Dog Box de guarda e proteção com dominância acentuada, é transmitir a informação a qual você possa ter um bom vínculo com o dog e ele se sentir bem com a sua liderança e com a sua dominância, que serve para qualquer outro tipo de dog, seja de guarda e proteção ou não. Então, o conteúdo de você entender a psicologia canina e você aplicar adestramento dentro dessa psicologia canina ao seu favor, funciona para um bom vínculo com qualquer dog, seja um dog para guarda e proteção ou não, para o dog box ou para outro dog que for. Então, o contexto de dominância e liderança, de adestramento inteligente, vai te dar visão, ampliar sua visão, aprofundar, alargar sua visão do vínculo a qual você deve ter com o dog e o dog deve ter com você e que funciona. Porque manejo na humanização, ele parece bonito, teoricamente falando, mas a obra dele é terrível. Quem sabe a oratória, a retórica, a teoria, o falar, o conversar, o explicar do manejo de dominância, liderança, disciplina, controle sobre o dog não pareça tão atrativo assim, tão sedutor como é da humanização. Mas a obra do trabalho, do adestramento correto, ela é linda. Certo, Baruch? Não quer comer mais, já está satisfeito. Baruch, livre. Que? Tempos atrás, se fizesse aqui no osso dele, era provavelmente perder a mão. Mas hoje, sem problema nenhum. Falou com Deus, tudo de bom. Ele viu que eu ia tirar a ração e veio pra comer. É o bobo, né? Dog Box Baruch. Dog de guarda e proteção. Falou com Deus.